Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estarmos em mais esta oportunidade dialogando com todos e com todas nesta live. Porém, estamos num momento diferente. Estamos num momento muito difícil para a nossa sociedade local, para a nossa sociedade brasileira, para a sociedade mundial. Então, é preciso afirmar que nós precisamos estar muito conscientes, com muita responsabilidade, cada um fazendo o seu papel, enquanto cidadãos, enquanto governantes. É preciso acreditar que nós precisamos nos unir. E, nesse sentido, quero reconhecer o papel que o Ministério da Saúde vem tendo na condução no nosso país das orientações aos cidadãos, da busca da orientação aos estados e aos municípios. Também quero aproveitar para reconhecer, e a gente tem que ter humildade para reconhecer, que foi acertada a decisão da gestão de Esteio, do município de Esteio, em vacinar as pessoas em casa, assim como está ocorrendo em Canoas, em Portão, em Tramandaí e em Imbé, dos diferentes governos, das diferentes opiniões. E é importante também a gente afirmar que há muito tempo nós acreditamos na nossa estrutura do sistema único de saúde do nosso país. Pode ter seus erros, mas ele tem uma organização, uma estrutura com profissionais, com técnicos qualificados. E se esses profissionais estiverem preparados, motivados, orientados com as suas condições de trabalho, que significa os EPIs, os equipamentos de proteção individual, os medicamentos, os materiais necessários, se os nossos hospitais estiverem organizados com estruturas, com respiradores, nós vamos poder gradativamente acolher as pessoas que precisarem. Nós estamos ainda no momento inicial. Esta pandemia, este vírus, não chegou ainda na totalidade das nossas cidades, dos nossos bairros, dos nossos cidadãos. Então é preciso cada vez mais nós estarmos preparados. E para isso todas essas orientações dos governos, da vigilância, dos órgãos de imprensa, em a gente ficar em casa, mas não só isso, nós fazermos a nossa higiene básica, nós lavarmos as mãos, nós não entrarmos quando formos no mercado, na farmácia, em casa, com o nosso calçado. Em muitos países, em muitos locais, aumentou muito a disseminação do vírus, porque as pessoas vinham da farmácia, do mercado, vinham da rua e entravam com calçado. É preciso, então, que além da preocupação com a limpeza das mãos, com a preocupação com álcool gel, que a gente tenha um pano, um tapete úmido com água sanitária, e a gente faça a limpeza quando chegar em casa, tire o calçado, deixe na rua, tome o seu banho. Então é preciso também afirmar, nesta ideia de que muitas pessoas não têm esta condição de comprar o álcool gel, até porque ele já dobrou de preço, do preço que estava em janeiro e fevereiro, agora para março, de 12 foi para 22, para 25 reais. Então é importante também destacar o papel do PROCON na fiscalização desses preços abusivos, que tem pessoas que na desgraça, nessa realidade difícil que a população está vivendo, ainda querem se aproveitar para ganhar em cima da situação de risco, da vida, da saúde das crianças, dos homens, em especial agora nesse momento ainda do grupo de risco, dos idosos, dos diabéticos, dos hipertensos. Então, todas as ações integradas são fundamentais e nós queríamos aproveitar esse momento para falar de uma ideia que não é uma ideia nova, nem mirabolante, nem impossível. Nós já vivemos outras epidemias, já vivemos outras crises durante períodos de enchente, só que eram períodos curtos. Esta pandemia, esta guerra, esta crise, ela vai durar mais de um mês, mais de 2 meses. Então é preciso também dizer que na nossa cidade, assim como em outras cidades, muitas crianças
já faz alguns anos, mais de 15, 20 anos aqui no nosso município, que tem um programa de alimentação escolar, inclusive com grande parte dos recursos do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, com uma contrapartida do município, aonde nós temos uma estrutura de qualidade nas escolas, onde muitas crianças fazem a sua refeição, inclusive o seu almoço, não só o lanche, nas escolas. Agora as escolas estão fechadas, então muitas crianças e muitas famílias, nesse momento, estão sem a oportunidade de alimentação. E nós sabemos, todos nós, que uma boa alimentação é fundamental, é grande parte da saúde, da condição de vida, das pessoas poderem enfrentar esse vírus, enfrentar esta realidade, precisam, além da questão da higiene, da alimentação. As pessoas que não estão trabalhando, as pessoas que vivem no subemprego, né? Nós temos praticamente 11% dos quase 90 mil habitantes, então quase 10 mil pessoas desempregadas, ou no subemprego, ou as pessoas que são autônomos, que agora não vão poder gerar sua renda. Muitas pessoas trabalham de dia para se alimentar de noite, trabalham numa semana para poder comprar as coisas da alimentação no final de semana. Então, esta realidade que nós queremos que o município invista aí 200 mil, 300 mil reais numa grande compra de 2, 3, 4 mil cestas básicas e também material de higiene para entregar para as pessoas nas comunidades carentes, porque dessas pessoas vão ficar em casa, essas pessoas vão poder ter uma alimentação mínima, em condições mínimas de ficar em casa, se alimentar. E também essa questão do sabão, da água sanitária, que são fundamentais, que as pessoas não têm recurso para comprar, são fundamentais, porque essas pessoas vão acabar circulando na cidade e levando, então, nesse processo, né, o vírus para outras comunidades, para outras pessoas. Então, nós precisamos, sim, de um grande trabalho integrado, além dos profissionais da saúde, dos profissionais da assistência, que são excelentes profissionais, só que eles também, assim como os profissionais da saúde, precisam dos materiais, dos EPIs, dos medicamentos. Os profissionais da assistência, os centros de referência, os centros especializados que nós temos descentralizado nas nossas comunidades, precisam ter o alimento para entregar para estas pessoas. O idoso vai ficar em casa, vai receber a vacina em casa, mas muitos também desses idosos, assim como eu falei dos alunos, precisam do alimento, precisam dos materiais de higiene e limpeza para que eles tenham essa condição de saúde, essa tranquilidade, porque nós estamos no início, mas nós precisamos não só orientá-los, fazer com que eles fiquem em casa, mas dar as condições para que eles possam ficar em casa. Nós temos muitas realidades diferentes. Nós também sabemos que nós temos empreendedores que estão passando por dificuldade. Então também é preciso medidas, né, do município junto ao governo do estado para evitar que haja corte da água por 2, 3 meses do cidadão e também de muitos empreendimentos que ainda estão se mantendo com menos produção, com menos comercialização. Então é preciso sim que não haja corte da água, nem a corte de energia, que são vitais para a saúde, que são vitais para a vida, que são vitais para uma tranquilidade mínima das pessoas ficarem em casa, ficarem tranquilas e terem o mínimo de condições. É disso que nós estamos falando. Então nós sabemos que é necessário a cooperação e a união entre todos os cidadãos, entre todas as lideranças. Mas é preciso também que a gente saiba acolher, que a gente tenha humildade enquanto os gestores, para que eles acolham as outras opiniões de outras pessoas das suas cidades. Assim como ocorreu várias vezes quando eu fui governante, né, nos momentos difíceis, nos momentos de crise, a gente acolheu críticas e sugestões. Faz parte, isso faz parte de uma democracia, faz parte de uma sociedade, as opiniões diferentes. Nós estamos querendo cumprir, sim, o nosso papel enquanto liderança, o nosso papel enquanto cidadão. Então, nós estamos fazendo esse diálogo para multiplicar a esperança, para multiplicar a solidariedade, porque é isso que nós precisamos. Nós precisamos estar unidos, mas nós também sabemos que nem todas as pessoas estão nas suas condições plenas de ficar em casa, esperando para ver o que vai acontecer. Vão ficar em casa porque esta é a orientação e isso é fundamental, mas elas precisam ficar em casa e ter o mínimo de condições para o seu alimento e além das questões da saúde que nós estamos vendo que estão sendo oferecidas.
Gilmar. Tem uma pergunta aqui da Josiane. Ela pergunta aqui: Gilmar, enquanto prefeito e amigo das pessoas, qual você ex-prefeito, né, e amigo das pessoas, qual você acha que é o teu papel neste momento? Todas as pessoas que passaram pelo governo sabem da realidade, sabem das dificuldades e sabem do que a população passa. Então eu acredito sim que é fundamental a gente não ficar acomodado, a gente poder se colocar no lugar de quem está na gestão, mas também se colocar no lugar do cidadão, porque a gente conhece os homens e mulheres da nossa cidade, de todas as regiões, de todas as classes. A gente sabe da realidade, como eu falei, dos empreendedores, a gente sabe da realidade das pessoas de classe média, a gente sabe das dificuldades das pessoas que já vêm enfrentando dificuldades em função que eu falei do desemprego, né? De nós temos 9, 10 mil pessoas entre os desempregados e subempregados. Estas pessoas já passam dificuldade para se alimentar. Nesse momento, muitas pessoas não estão conseguindo fazer o seu trabalho de pedreiro, de biscate, de vender os seus produtos do artesanato, né, das pessoas que são prestadores de serviço, das pessoas que têm pequenos negócios, o micro e pequeno empreendedor individual. São milhares de pessoas que precisam sim que o poder público faça um trabalho diferente nesse período. O que é um trabalho diferente? Além do trabalho importante da saúde que está sendo feito, como citei no início, né, e até elogiei, também esse aspecto da solidariedade, esse aspecto da assistência, esse aspecto da alimentação, esse aspecto de ofertar algo a mais neste período. E, na verdade, com poucos recursos que vão fazer a diferença na vida das pessoas, na saúde das pessoas, na tranquilidade das pessoas, para que as pessoas fiquem nas suas casas. Então, é este diálogo que a gente quer. A gente quer um diálogo responsável, a gente quer um diálogo tranquilo, a gente quer um diálogo solidário, fraterno. E a gente sabe que já neste momento, em muitas cidades, mas também na nossa, tem empreendedores, tem cidadãos comuns, tem profissionais liberais. Já ouvi liderança dos Lions, já ouvi pessoas de empresas que estão se preocupando sim em fazer doações, porque essas pessoas na verdade fazem todos os anos, né? Seja no Natal, seja no Dia das Crianças, os Lions fazem isso permanentemente. As igrejas, independente de qual delas, as religiões, as pastorais, fazem isso durante todo o ano, fazem a caridade, são solidárias, são pessoas que multiplicam a sua motivação e a sua responsabilidade durante todos os anos. Então é preciso que essas pessoas também consigam nesse momento. É lógico que nesse momento muitas pessoas não conseguem nem reunir nas suas entidades, né, dependendo da idade, dependendo das pessoas estarem no grupo de risco, mas é preciso que a gente multiplique essa ideia, tanto do papel do poder público quanto da sociedade em se motivar em fazer a sua parte, já que fazem isso sempre, né? E a gente sempre agradece essas pessoas da sociedade, esses voluntários que fazem esses trabalhos que são fundamentais para a vida e para a cidadania. Gilmara Eliette Quintner, ela está colocando aqui, ó, faltaram vacinas. Como vai ficar? Chegará logo novas vacinas? Eu acredito, né, que o Ministério está distribuindo, que a Secretaria Estadual da Saúde está distribuindo por lotes, né? Os municípios anteciparam a realização das vacinas. Centenas de municípios iniciaram agora. Estava programada essa vacina para abril. Em função desta realidade, a vacina da gripe H1N1, que é aquela outra gripe que nós estávamos no governo quando ela chegou em 2009, então nós conhecemos bem. Esta vacina é importante porque vai prevenir outras gripes, outras doenças, até para que não amplie, né, essa preocupação das pessoas, as pessoas todas passem a sair correndo para postos de saúde e para hospitais. Então, este trabalho antecipado da vacinação é fundamental. Vai faltar por um dia, vai chegar mais o próximo lote. Isso é um processo, né, que a equipe da secretaria, né, os profissionais que estão na rua vão estar vivenciando. Mas a gente acredita que durante o mês de março, o que faltar vai ser feito no mês de abril,
que nesse processo das vacinações, de fato, as pessoas tenham tranquilidade, porque inclusive aqui está sendo feito de casa a casa, nas regiões, nas ruas, então que as pessoas cooperem, né, com a gestão local, com os profissionais da saúde, e que a gente tenha calma, tranquilidade, que essa vacina vai chegar em todas as pessoas, né, agora nos idosos, nos profissionais da saúde, depois nas crianças, gradativamente ela vai chegar sim em todas as pessoas que precisam na nossa cidade e nas demais cidades da mesma maneira. Dá só o primeiro nome. A Janaína, tá? A Janaína está perguntando como fica a população na situação de rua. Importante, né, também esta, além das demais, esta pergunta, Janaína, porque nós sabemos, né, isso não é de hoje, já vem de muitos anos, aumentando a população de rua. Em algumas cidades está sendo feito também um trabalho diferenciado, né, acolhendo essas pessoas onde não tem abrigo, acolhendo essas pessoas em ginásios, como foi feito, né, por voluntários, em parceria depois também com o poder público, no período de inverno, né? Então nós sabemos que esse público também é um público que vai ficar circulando e os que tiverem o vírus vão ficar circulando e levando esse vírus de uma região para outra. Então é fundamental que essas pessoas também possam ser acolhidas, que essas pessoas possam ter a higiene, que essas pessoas possam ter a própria vacina, né, H1N1, e também um mínimo de condições de alimentação, porque esse público vai ficar circulando próximo aos mercados, próximo às farmácias, então é preciso que a gente dê uma atenção especial para este público dos moradores de rua. Muito importante esta pergunta da Janaína. O Clemerson, Gilmar. O Clemerson já botou aqui, ó. Gilmar, eu entendo que precisamos se cuidar, mas a quarentena só foi para o pequeno comerciante. As grandes indústrias e redes estão trabalhando, sendo que lá tem maior risco de contaminação. Como é que é o nome dele? É o Clemerson. Clemerson. A gente sabe que foi feito um decreto na sexta-feira aqui na nossa cidade, na semana passada, né, na maioria das cidades. Primeiro, na quinta, pararam as aulas, né, tanto da rede pública quanto das escolas particulares, né. Depois, então, na sexta, a partir da sexta, foi emitido outro decreto do Poder Público Local, orientando o fechamento do comércio, dos prestadores de serviço, e o que ficou autorizado são os mercados, as farmácias, os serviços essenciais. Nós também entendemos que as grandes empresas devem ter sim, a partir dos decretos, das orientações do poder público, porque vão ficar milhares de pessoas dentro das empresas, milhares de pessoas no trem, no transporte coletivo ou nos ônibus particulares das empresas, indo e vindo. Aí não vai adiantar, porque parte da população está em casa e essas pessoas vão voltar das suas empresas, do seu trabalho, para estas casas, para estas comunidades, para este transporte coletivo que, como está funcionando uma quantidade de ônibus e de trens reduzido, ele vai estar lotado, a gente está vendo isso. Então, o vírus vai acabar sendo levado para as residências, para as comunidades. Então, todo esforço que está sendo feito, ele precisa ser complementado também com uma determinação e com uma orientação para estas grandes empresas, que uma grande parte delas já estão tomando medidas, seja com férias coletivas, seja com redução de contingente de profissionais. Alguma medida precisa ser feita sim, e você, Clemerson, está correto em fazer esta pergunta. Agora aqui a Senira, ela pergunta: por que agora com esse vírus a gente tem que ser atendido só no posto de saúde que somos cadastrados? Senira, na verdade, já há uma organização há praticamente 10 anos, né, da divisão regional, onde o cidadão ele é atendido na sua região. Felizmente, nós temos unidades básicas de saúde em todas as regiões, unidades que vieram sendo qualificadas ao longo dos últimos governos, e isso é fundamental. Então, estas pessoas já vinham sendo atendidas nas suas unidades,
nas proximidades onde elas moram, para que a gente tenha também, é importante que você e que as demais pessoas compreendam, para que conforme a unidade de saúde e os seus profissionais, eles também possam ter condições de atender a população. Imagina se a população de 3, 4 regiões for só numa unidade de saúde. Vai virar um caos, o atendimento não vai ser bom, os profissionais não vão conseguir acolher e atender. E também nós temos que entender que muitos profissionais hoje também correm o risco de serem contagiados pelo vírus. Então, a gente também precisa pensar nas condições desses profissionais trabalharem, que eles tenham sim EPIs, que eles tenham sim um acolhimento, um bom tratamento dos seus gestores, para que eles trabalhem além do seu compromisso profissional, do seu juramento, que a gente sabe muito bem o empenho, a dedicação desses profissionais, mas para que eles tenham as totais condições e que eles também possam ser atendidos, caso precisem, né, de um exame, caso precise de um laboratório, que eles também possam ser atendidos pelo poder público, porque eles também são seres humanos como qualquer um dos demais que vivem nas nossas cidades. Eles precisam desse acolhimento, eles também precisam desse carinho, é preciso cuidar do cuidador. O profissional da saúde, assim como os demais profissionais da assistência, da segurança e outros que estão envolvidos, nós vamos pensar, o profissional da saúde que vai estar 7 dias por semana, de segunda a segunda, 24 horas por dia, atendendo a população, eles também precisam ser atendidos, eles também precisam ser acolhidos, eles também precisam ser medicados, eles também precisam de condições, porque senão eles vão cansar, senão eles vão adoecer, e esperamos que isso não ocorra, porque aí vai dificultar, não vai ser um outro profissional que não é da área da saúde que vai ir para esse fronte, para essa área, né, do posto, da emergência, dos hospitais, das UTIs, para atender a população. Então nós vamos ter que ter um cuidado redobrado, uma atenção redobrada com esses profissionais que são extraordinários. E que bom que hoje a gente está vendo os governos elogiando os profissionais da saúde, elogiando os servidores públicos e a sociedade aplaudindo. Parece que a gente está tendo uma mudança de postura, de cultura. Eu fico muito feliz, porque eu ficava triste ouvindo que o profissional público não estava fazendo o seu papel. Muitas vezes não depende dele, depende das condições que o governante dá para ele. E é preciso então que a gente agora tenha calma, que a gente tenha tranquilidade, que a gente respire, que a gente repense tudo que a gente vinha fazendo, da maneira como a gente vem fazendo, não de que todo o serviço do Sistema Único de Saúde é perfeito, muito pelo contrário, ele precisa muito ainda para ser perfeito, precisa ter a correção da tabela SUS, precisa ter melhores condições de trabalho, a gente sabe de tudo isso, mas é um sistema dos melhores do mundo. Tem mais 2 perguntas aqui, uma é da Ana e outra é do Luiz. A Ana pergunta qual foi a proposta que você fez ao prefeito Pascoal. Essa é uma pergunta. E a outra pergunta do Luiz, ele diz, em relação dos benefícios que o CRAS vão liberar para a população mais pobres, tipos cestas básicas, isso confere? Prezada Ana e prezado Luiz, esta é uma proposta que o Gilmar, como liderança da cidade, como esse prefeito fez, até porque nós fazíamos isso quando teve a gripe H1N1, quando tinha as enchentes, que eram crises mais curtas, de 3 dias, de uma semana. Agora nós estamos vivendo uma crise que se avizinha, que está iniciando, que poderá ser de 2 meses ou mais. Então é fundamental entender que nós estamos apresentando uma ideia com pouco recurso, o poder público, 250 a 300 mil, o poder público poderá comprar 3 mil, 4 mil cestas básicas e também produtos de limpeza e de higiene para entregar através dos centros de referência que funcionam nas regiões com profissionais da assistência para estas pessoas que mais precisam, que já estão no cadastro do Bolsa Família, os profissionais da educação, da assistência, os profissionais da segurança conhecem estas regiões, os profissionais da defesa civil conhecem as pessoas e conhecem as comunidades, então é um mutirão muito simples, muito rápido, que pode ser feito, e nós sabemos que pode ser feito com um pequeno investimento, uma pequena economia. Então, se não fizermos isto, a gente vai estar aumentando a problemática, porque essas pessoas vão ter que... O pai não vai ficar em casa quando o filho começar a chorar, quando o filho estiver passando fome. As pessoas vão sair atrás de uma maneira ou de outra para buscar o mantimento. E aí? Aí não tem como dizer que o pai vai ficar trancado em casa. Não
poderá, então nós precisamos evitar que esse colapso também da falta de alimento, da problemática que a gente sabe que já existe, que vai se agravar daqui a algumas semanas na cidade, a gente tem que evitar isso. Nós apresentamos isso e faz pouco tempo, foi ontem, então nós sabemos que agora o poder público tem que fazer uma compra, que ele tem que se organizar dentro do processo de tomada de preço, processo licitatório, para comprar. Talvez isso possa ocorrer na próxima semana. Nós sabemos que esse processo não é de hoje para amanhã, nós temos essa responsabilidade, nós temos essa tranquilidade. E eu disse, assim como eu ouvi as sugestões dos vereadores de oposição, as críticas de pessoas, as críticas de organizações, as críticas das redes sociais, quem é governante tem que estar acostumado com isso. A gente precisa ter essa ciência. E nós sabemos que o poder público está fazendo muito. Nós sabemos que o poder público está fazendo um papel importante na área da saúde. Nós estamos dizendo que é preciso complementar estas outras ações da higiene, da alimentação, cobrar das concessionárias, né? Que inclusive a titularidade do município, que renovou o contrato de concessão com a Corsan, agora, faz pouco tempo, acho que foi o ano passado, né? Dando mais 30 e poucos anos de concessão para a Corsan, cobrar desta companhia que ela não corte a água, a água é vida, a água é fundamental, né? Para as pessoas tomarem, para as pessoas também fazerem a sua higiene, então é preciso que não tenha o corte da água por 60, por 90 dias, dos cidadãos, dos empreendimentos, que não tenha o corte. A água é fundamental, assim como é a energia. Assim como nós falamos que as pessoas que estiverem alimentadas, elas vão estar mais fortes para poder enfrentar esta realidade difícil que nós já estamos iniciando, mas que ela vai durar por meses. A Janaína faz um comentário aqui: o atual governo está confinando dentro dos equipamentos servidores que não estão na linha de frente neste momento. Poderia ser diferente, a fim de preservar os trabalhadores e servidores da gestão municipal. Tem mais uma? Mas já leu outra junto. Depois o Marco. O atual prefeito não irá pagar os RETs. O que você pensa sobre isso? Eu não posso afirmar se as pessoas estão confinadas e nem pretendo, né, Marco, falar agora sobre os RETs, que são regimes especiais, né, de ampliação da carga horária. Isso depende muitas vezes da questão legal, então eu prefiro não entrar nestas questões que precisam ser pela atual gestão, ser analisadas pela Procuradoria, né, pelo órgão jurídico do município. Me desculpa, mas eu também não vou ficar aqui fazendo insinuações, fazendo afirmações que, se eu fosse prefeito, eu teria que, inclusive, pedir um parecer da Procuradoria, do órgão jurídico. Quero ser muito responsável, muito tranquilo e não ficar jogando questões. Eu levantei algumas sugestões, as demais precisam ser analisadas pela atual gestão, por quem é governante, por quem tem que cumprir a legislação e que muitas vezes a gente até pode não gostar de uma medida ou de outra, mas ela acaba muitas vezes, por questão de força legal, sendo tomada. Então não vou entrar nessas duas questões, não vou tecer meu comentário, não estou aqui para isso, não estou aqui para ficar fazendo, e sim fazendo uma afirmação de sugestões que, na minha opinião, que já esteve, né, por 2 vezes governando o município de Esteio, conhecendo a realidade financeira que nós deixamos com as contas em dia, sabendo que nós já passamos por crises, como eu disse, da gripe H1N1 em 2009 e por sucessivas crises das enchentes, por exemplo, onde nós fazíamos sim esses mutirões, essas redes, né, de cooperação do órgão público, mas também da sociedade, com pessoas que pensavam diferente, com pessoas das entidades. E eu quero terminar praticamente aqui esta live agradecendo muito as pessoas das entidades, de qualquer entidade, de qualquer cidadão individual. A gente lembra que as pessoas faziam fila de carro, de micro-ônibus, de moto, de bicicleta, fazendo grandes doações. O ginásio ficava lotado, nós tínhamos que distribuir isso muitas vezes em outros locais. Então eu acredito muito que o Poder Público vai analisar com carinho, vai analisar com muita responsabilidade essa sugestão que a gente fez, e eu também acredito porque eu já estou ouvindo, né? Já estou vendo, inclusive, pessoas individuais,
profissionais liberais, pessoas de igrejas, de religiões, pessoas de empresas. Os laios já estão, né, fazendo compra de luvas, de máscara, de materiais, para nos próximos dias agora fazer a doação no São Camilo, até porque isso eles fazem praticamente todos os anos, dependendo das necessidades do cidadão e do poder público. Então nós precisamos somar forças, nós precisamos ter cada vez mais solidariedade, responsabilidade, humanidade. Vamos acolher as sugestões que forem possíveis, mas vamos verificar as necessidades das pessoas que estão excluídas, das crianças que agora não estão mais indo na escola, então não tem o mínimo de alimentação, e das suas famílias, das pessoas que mais precisam. A assistência social, os cadastros, o cadastro único tem esses dados. É preciso então que a gente possa fazer o que é necessário para que as pessoas fiquem em casa, para que as pessoas façam a sua higiene, para que as pessoas tenham essa tranquilidade. A gente sabe que muitas outras pessoas estão sofrendo, como eu já disse antes, os micro e pequenos empreendedores, as pequenas empresas e até mesmo muitas médias e grandes empresas, porque estão tendo dificuldade de comercializar, estão tendo dificuldade de comprar a matéria-prima. Sabe que todos vão passar por dificuldades, mas tem aquelas pessoas que mais sofrem e estas pessoas precisam ter a prioridade, precisam ser acolhidas. O Fernando, ele pergunta que, Gilmar, seria necessário um toque de recolher? Isso tem que ser analisado pelo governo federal, em conjunto com a Secretaria de Segurança e com a Secretaria de Saúde do Estado e com os gestores municipais. Vejo hoje que há muita cooperação, vejo hoje que os parques, praças, né, que a grande maioria das pessoas estão cooperando. Então não acho que isso seja necessário, mas isso quem tem que avaliar também são os gestores, e eu não quero tomar nenhuma opinião, nem jogar aqui uma opinião solta, porque isso a cada semana, a cada dia, os órgãos estão de forma articulada, né, e de forma integrada com o Ministério, com o Governo do Estado, com os governos municipais, tomando as suas medidas. Podemos concordar ou não, a grande maioria das medidas estão sendo tomadas, e nós precisamos também ver que outras cidades estão sendo tomadas também medidas importantes. É isso que nós estamos trocando ideias e opiniões aqui de forma muito tranquila, de forma muito responsável. O Alex, ele pergunta se aqui em Esteio não demorou o planejamento dessas ações de amparo mais pobres por graça ou por outros equipamentos. Ele ainda argumenta ali que tivemos uma grande demora na suspensão das aulas e agora cidade... Eu tenho visto, Alex, que não só agora, mas que há bastante tempo os profissionais que estão lá na ponta, lá nos bairros da assistência social, que trabalham nesses centros, né, de referência, que há muito tempo eles estão tendo menos condições, né, de atender a população que precisa, né? A gente já tem tido reclamações nos outros anos, só que agora isso está se agravando. É por isso que nós estamos alerta, por isso que nós estamos escutando, né, o clamor, Alex, de você, de centenas de pessoas que a gente recebe nas redes sociais, que a gente conversa nas ruas com as pessoas, que a gente escuta as pessoas falando que agora vai se agravar a necessidade de fortalecer esses centros de referência nas regiões, para que junto com as unidades de saúde, com os profissionais, possam sim dar o mínimo de condições para as crianças, para os idosos, para que as mães, que muitas vezes são chefes de família, possam ficar em casa com seus filhos, mas também possam dar o alimento para os seus filhos. O Luiz pergunta qual a sua opinião sobre a decisão do prefeito em relação ao comércio. Mas isso aqui já foi feito, não? Não? O grande comércio que fechou. Em relação ao comércio e serviço de esteio, e como o Clemerson disse, ele está se reportando da pergunta do Clemerson, como o Clemerson disse antes, não deveria parar as fábricas também? Essa resposta a gente já afirmou antes, né? Então talvez isso não tenha ficado muito no decreto anterior, mas certamente isso deve ser sim nos próximos agora ser analisado, porque como eu disse antes, essas pessoas das grandes empresas vão estar circulando nas próprias regiões, nas próprias comunidades e nas próprias casas das pessoas que estão em casa. Então
ela precisa ter, sim, esse entendimento e essa decisão. Quero aproveitar para agradecer a todas as pessoas que acompanharam esse nosso diálogo aqui através do Face, através dessa live. Dizer que nós vamos voltar nos próximos dias com outros diálogos, com outras ideias. Nós estamos muito tranquilos com a nossa responsabilidade. Queremos que cada um de nós faça a sua parte, cada um tenha as condições mínimas, né, de higiene, de alimentação, que fique nas suas casas, que a gente procure apoiar e ajudar nossos irmãos, nossos familiares com mais idade, né? Que essas pessoas também dos demais grupos de riscos, diabéticos, hipertensos, também possam ficar nas suas casas, assim como todos nós estamos ficando. É preciso que a gente tenha cooperação. Nós vamos passar por esse período, nós vamos superar esta grave crise, esta pandemia. Nós vamos voltar a nos abraçar, nós vamos voltar a ter uma vida tranquila, onde tudo vai voltar a funcionar. Então, que a gente tenha a clareza que quanto mais nós acertarmos, menos pessoas vão sofrer e nós não vamos perder tantas vidas como outros países perderam. Que a gente tenha amor pelo próximo, que a gente tenha cada vez mais fraternidade e solidariedade. Muito obrigado.